Olá, gente. Eu venho aqui, né? Vocês sabem que eu só venho aqui quando eu tenho algo, né? Então, assim, eu tive um sonho no último dia 27/12/2025, né? E eu tive um sonho com Bolsonaro. E, assim, eu confesso, né, que, assim, eu tô meio receosa, assim, de compartilhar esse sonho. Até para a preservação dele próprio. Mas, assim, foi um sonho muito bom. Foi o segundo sonho que eu tive em relação a Bolsonaro, em menos, acho que de um mês. O outro eu não consegui postar, só postei no meu canal do YouTube. Mas, assim, aqui no Kawaii eu não consegui postar. Mas, foi um sonho, assim, muito bom. Eu fiquei muito contente. E esse sonho que eu tive, agora no último dia 27 de dezembro, né, de 2025, hoje é 5 de janeiro de 2026. Estou gravando aqui para vocês. Então, esse sonho que eu tive, eu já venho orando, né, todos os dias, toda hora que Deus traz a minha lembrança a ele, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho orado, e principalmente porque foi, né, em questão de cirurgias que ele ia fazer, tudinho, que ele estava para fazer. Então eu comecei orando mais intensamente. E às 3 da manhã, principalmente, o Senhor sempre estava me acordando às 3 da manhã. E eu sempre estava intercedendo por ele, né, e pelo Brasil. E num desses sonhos, assim, ele com a saúde bem debilitada, nos desses sonhos não, esses dias, né, de dezembro, que ele com a saúde bem debilitada para fazer uma cirurgia em cima da outra tal. E eu fiquei, assim, conversando com Deus, eu orei, né, intercedi por ele, levantei o clamor e depois que eu terminei de orar, eu comecei a falar com Deus assim: Senhor, será que o Senhor vai permitir que essas hienas, né, ceifem a vida dele dessa forma, né, que nós percamos, né, ele para esse sistema perverso. E eu comecei a falar com Deus isso. Senhor, que o Senhor não permita isso. E falando com o Senhor, e fui dormir. E aí, então, eu dormi e depois das 3 da manhã, eu acordei eram às sete, eu acho que 7h26, para ser exata. E eu tinha terminado de sonhar. E Deus me mostrou. Eu estava tendo outro sonho com as pessoas da minha família. E desse sonho que eu estava tendo, eu fui transportada para dentro de uma floresta. E nessa floresta tinha um rio com águas correntes, bem limpas, né? Cheio de pedras. E quando eu olhava, eu via Bolsonaro pendurado por uma das pernas com uma corda, de cabeça para baixo e de olhos fechados. E eu vi outras pessoas da mesma forma que ele estava, como se ali fosse um lugar de recuperação, que ele estivesse ali num lugar para se recuperar. Mas eu vi ele muito mal. E de repente, quando eu olhava novamente, ele abria os olhos, tirava a corda da perna e mergulhava. E embaixo desse rio tinha água passando por cima, mas tinha um buraco. E ele mergulhava dentro desse buraco e submergia e sentava na pedra. Isso, quando ele sentava na pedra, ele começou a vir uns pensamentos nele. E sobre o propósito da vida dele, sobre o chamado dele, e que Deus tinha, desde ele jovem, Deus tinha um propósito na vida dele, e ele sabia disso. E nisso ele estava refletindo sobre esse propósito que Deus tinha na vida dele, esse plano, esse chamado para ele. E ele lembrava disso tudo, e
Logo depois eu já vi ele vestido de camisa de manga, no meio do braço, de calça e com a Bíblia nas mãos. E ele levantava ali daquela pedra e saía andando. E eu estava observando tudo aquilo ali de um lugar, né, em pé e olhando toda a cena. E ele saía andando e ia embora em direção como se ele fosse para algumas igrejas, pregar, alguma coisa assim. E então, quando ele passava, eu via Michele vindo com a maleta, como se fosse de roupa, e ela estava com a máscara no rosto. Uma máscara, né? Como se ela viesse para cuidar dele. Só que ele já tinha se restaurado. E então, enquanto ela mexia na mala, nas roupas, ajeitando algumas roupas dele, alguém perguntava, eu acho que os filhos dele perguntavam onde era que ele estava, com medo, apavorado, assim, se tinham feito alguma coisa com ele. Aí ela dizia que ele estava bem, que ela sabia onde ele tinha ido. E sorria, e dava aquele sorriso. E então, naquele caminho daquela floresta, eu vi uma parte que ele deitava assim no meio de umas plantas e tinha umas pessoas em volta dele. E ele falava assim, foi assim que eu consegui me recuperar. Mostrava algumas plantas e dizia, desculpa, gente, e dizia que tinha sido daquela forma e foi embora novamente com a Bíblia na mão, em direção, eu acho que ele tinha ido para algumas igrejas pregar. E então, depois disso, que ele foi embora novamente caminhando com a Bíblia na mão, eu já via outra cena. Eu já vi ele voltando num avião. Ele estava no avião, pilotando, e eu já ouvi a voz de Deus falando com ele. Vamos agora vencer o STF. Então ele abriu os olhos assim, meio como se tivesse surpreso, e ia embora. Aí, e a cena se voltava para mim. E eu falava assim, as pessoas, tá vendo? As pessoas muito criticaram esse homem, porque ele chamava palavrão, e assim, né? Ele do meio agitado chamava palavrão, mas ele é um escolhido de Deus. E então eu me acordei, gente. E então assim, eu demorei para gravar esse vídeo, porque eu não tenho certeza de... Eu sei que é um sonho, né? Mas assim, eu creio que foi uma resposta de Deus, pelo que eu estava perguntando a Deus se Deus ia deixar aquelas hienas, né, acabar com a vida daquele homem, né? Mas o outro sonho que eu tive, eu também via ele caído, de joelhos, com a cabeça baixa. E eu vi uma pessoa, uma irmã, orando muito por ele fortemente. Vou contar bem rapidinho o sonho, mas tem mais detalhes no meu vídeo lá no YouTube. Então essa irmã orava, quando ela orava e começava a descer poder. E tinha muitas irmãs, tinha muitas pessoas de oração em redor, orando também. E começava a descer poder do céu. E ele foi levantando, ele levantou e Deus restaurou a saúde dele. E ele levantou, mais forte ainda. Então assim, gente, hoje eu só passei para contar esse sonho. Eu sei que é o sonho, mas eu creio que foi resposta para que a pergunta que meu coração estava aflito, angustiado, né? Vendo a situação dele, debilitado, doente, fazendo uma cirurgia atrás da outra, né? E assim eu fui perguntar a Deus se Deus ia permitir que aquelas hienas ceifassem a vida dele. Então eu creio, eu vou deixar aqui, né, para vocês, se quiser comentar no vídeo e tal. Comentem, compartilhem para outras pessoas. Eu creio que é esperança e eu creio que Deus tem uma obra na vida dele, um chamado dele desde dele jovem, e ele sabe disso. E até se cumprir esse chamado, ninguém vai tocar na vida dele não. Amém? Fiquem na paz.